Olá, poloneses e polonesas, como vão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um Sério Jura Putz, que é o programa do Cabine 909, que apresenta para vocês as maiores estrelas do cenário independente nacional, embora elas talvez não estejam brilhando tanto quanto mereçam. E hoje a gente vai falar de uma banda que tem um nome bem doido, e uma história muito bacana, que é a banda de Recife chamada A Banda de Joseph Turton. Exatamente, esse é o nome da banda, a Banda de Joseph Turton. Vamos chamar de Joseph Turton só, para simplificar aqui e eu não me embananar demais. A explicação para o nome dessa banda é bem simples, né? O cara que formou a banda e assim é meio que o líder do rolê todo, o Gabriel Isidoro, o cara guitarrista, é um multi-instrumentista na real, toca flauta, toca uma porrada de coisa. Lá em 2007, lá pelos idos de 2007, ele fazia umas jams com os brothers dele lá em Recife, na rua que ele morava, chamada Rua Joseph Turton, veja só. Para quem é de Recife ou para quem conhece minimamente a cidade, essa rua fica lá no bairro Tamarindeira, mas o som da banda é muito mais gostoso do que um suco de tamarindo. Minto, Tamarineira, anula a piada. A banda é formada pelo Gabriel Isidoro, logicamente, pelo Diogo Guedes, pelo Rafael Laga, o baixista, e feríssima, e o Pedro Bandeira, que não é o escritor de livros infantis, mas é o baterista da banda. Os caras da Joseph Turton começaram a tocar na garagem, em casa, tal, sempre com muita competência, né? E foram para festivais regionais, e tinham lá um materialzinho bem legal no MySpace, finado e saudoso MySpace. E aí os caras começaram a gerar um certo burburinho, né? Era uma rede social bem legal que favorecia muito bandas, né? Então começou a rolar esse hype em cima dos caras e tal, até que o trampo deles chegou na mão dos caras do Mombojó, que também são lá da região, e o Felipe do Mombojó, que eu acho que é o vocalista, se eu não me engano, convidou os caras para serem produzidos por ele. E daí que em 2010 saiu o primeiro produto desse trabalho, né? Que é um disco auto-intitulado, que tem uma capa bem legal que está aparecendo aqui. E assim, o trabalho dos caras é totalmente instrumental. Primeira vez, inclusive, aqui no Sério Jura Putz que a gente fala de um som totalmente instrumental. O primeiro disco da Joseph Turton saiu pelo selo Coquetel Molotov. A banda é independente, um selo pequeno, médio, sei lá, mas com uma boa estrutura. O disco então foi até que bem distribuído, chegou ali nas mãos certas e tal, e foi bem aclamado por veículos importantes da mídia na época, né? A Billboard, a Rolling Stone, que na época eram fortes no impresso ainda, e eles chegaram a ser indicados como revelação na MTV também. Então, para quem lembra e acompanhava bem o período, talvez você se lembre, se não do som, do nome da Joseph Turton. Esse primeiro disco merece toda a atenção que recebeu, é bem foda mesmo. Eu fiquei muito surpreso quando eu ouvi a primeira vez. Tipo, é sempre assim, né? Quando a gente vai ouvir banda nova, a gente dá o play sem muita expectativa. E isso é bem legal, né? Porque a expectativa é a mãe da frustração, todo mundo sabe. E assim, quando a gente se depara com surpresas como essa, é um negócio que muda o dia da gente. E o som da Joseph Turton é muito trampado, muito foda. E o que chama atenção, além do próprio nome da banda, são os nomes das músicas, né? Ainda mais que são faixas instrumentais, você fica pensando, nossa, por quê? Da onde veio isso? Então, no primeiro disco, por exemplo, tem faixas chamadas tipo Aquaplanagem e nomes mais espirituosos, tipo Provolone. Por que Provolone? E After Work Ganja, essa daí, hein? Além disso, tem outras duas que com nomes sui generis, né? E que são as minhas preferidas do disco. São umas sessions muito fodas, assim. Uma é O Triunfo de Salomão e a outra é o Joguinho da Velha 3, número 3, ou hashtag 3, depende do ano em que você nasceu. Explicando, colocando ali dentro de uma caixinha o que não é, né? Que não combina muito com a Joseph Turton, explicando um pouco o som dos caras, é que é um som essencialmente livre.
E tem assim um preceito básico do free jazz, que é os caras criam um tema e improvisam ali em cima daquele tema, né? E assim, como a banda é formada por músicos excepcionais, a coisa funciona muito bem e eles misturam essa pegada jazz que tem sim com ritmos assim bem improváveis. Sei lá, você encontra lá reggae, você encontra mangue beat, você encontra sei lá, tem até uns sons meio andinos lá, umas flautinhas e tal. Então é uma parada bastante ousada mesmo. Importante frisar, também tem uma influência forte de bossa nova lá, junto com essa ideia de jazz e tal, mas sem ser aquele negócio piano bar do Tony Ramos lá em Laços de Família. Não tem nada a ver com isso. Adoro dar referência de novela. O disco é muitíssimo bem produzido. Parabéns aí, Felipe do Mombojó. E assim, existe uma atenção bastante grande nos timbres, especialmente em timbres que são incomuns em discos de música pop, né? Você vai achar lá flautas, bastante flauta, que eu acho que é o Gabriel Isidoro que toca todas elas. Você vai achar acordeon, você vai achar uns órgãos tipo o Hammond B3 e assim, tudo muito bem timbrado, que ajuda muito a valorizar os moods das músicas, né? Que também vem dessa cultura do jazz, assim. Então tem uns ambientes muito legais que vão variando ali, né? Do caótico pro etéreo, assim. É uma parada realmente bastante legal. Poderia dizer para você que o primeiro disco da banda do Joseph Turton é uma trilha sonora perfeita para uma festinha petit comité em casa, assim, sabe? Só diretoria, só gente boa, com aquele drink maneiro e aquela fumaça boa. Vai dar muito bom. Mas como elogio não enche barriga, né? Os caras, depois do hype causado pelo lançamento do primeiro disco e da turnê que foi bacana, que rendeu, os caras tocaram em vários lugares do Brasil inteiro, eles meio que deram uma boa desacelerada, cada um foi para um lado, cada um foi cuidar de um projeto pessoal e tal. E acredito até que muita gente aí achou que os caras tinham ficado pelo caminho, né? Tanto que, sei lá, provavelmente muita gente esqueceu, assim, né, da existência dos caras, porque eles ficaram um longo período sem lançar nada, até que em 2018, maio desse ano, apareceu aí um disco novo da Joseph Turton. Eles já tinham lançado um single, né, em 2016, que é a primeira faixa do disco, a TBC. Então já existia essa expectativa do lançamento do disco. Mas o grande lance é que assim, os caras nunca pararam, não. Eles realmente só desaceleraram, começaram a tocar juntos e a gravar na medida do possível, no que cabia dentro da vida de cada um, e sem pressão, sem cobrança, sabe? Então isso favoreceu muito esse trabalho novo, também é auto-intitulado e que também tem uma capa bem bonita que também está aqui. E isso se reflete no trampo, né? A gente está sempre falando de discos e a gente tenta contextualizar, dar o ambiente em que as bandas estavam quando trabalhavam no disco e tal, e isso sempre aparece, né? Pro bem e pro mal. No caso da Joseph Turton, deu super certo porque tem um frescor no som, né? Tem todas as misturas nesse disco novo que você encontrava no disco no anterior e assim, só que com uma maturidade melhor, com até foco melhor assim na gravação, né? Então também vale a pena. É um disco um pouquinho mais curto, tem 9 faixas e também traz as características sui generis do primeiro disco, que são faixas com nomes bem curiosos. Eu particularmente me identifiquei com uma sequência que tem ali com nomes parecidos e tal. A segunda faixa, que é a Agroblock, tem a ver com o que eu faço no meu trabalho, né? Então, falei, olha aí, o agro, a Orgoiás. E tem a Afroganja, né? Que também remete de novo à fumaça da festa e da Afterwork Ganja do primeiro disco. Outras 2 faixas que eu destaco nesse disco novo são a Parque da Jaqueira e a Antimofo. Também tem características ali bem experimentais. Os caras foram bem ousados nessas gravações. Palmas para eles. Uma coisa que é bastante destacável nesse novo disco da Joseph Turton
são os metais, que até aparecem no primeiro disco, mas de modo bem tímido. Nesse disco agora tem arranjos muito ricos de metais, especialmente de trompete. Principalmente os trompetes solo, assim, eu achei muito legal quando tem solos de trompete mesmo. É aquela coisa bem Miles Davis, do jeito que o povo gosta. E você, já conhecia aí a Joseph Turton? Você gosta de música instrumental? Não gosta? O que você acha? Confia no pai aqui, dá uma moral pros caras, o link tá aqui embaixo, vão lá dar uma ouvida e promova aquela festa Petit Comité na sua casa. Crie o ambiente correto e dê o play. Você vai voltar aqui para me agradecer. Obrigado pela sua audiência e um beijo no seu coração.